Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, né, depois de mais de um ano. Fiquei muito tempo fora, né, o canal ficou um pouco abandonado, podemos dizer. Tentei dar uma modificada no conteúdo, arquivei os vídeos lá, das análises. Não fiz aqui a cobertura da época que foi o Bahia na Libertadores em 2025. Portanto, terminei ficando um pouco arrependido porque eu senti saudade de fazer análises aqui com vocês. Eu gosto de falar sobre o jogo, gosto de fazer esses pós-jogos, né, do Bahia. E terminou que eu fiquei muito tempo sem fazer. Agora já tô com a temporada já andando, com 10 jogos dá. E agora que eu tô começando, né? Mas recomeçando, na verdade. Mas enfim, tentei dar uma modificada no conteúdo, né? Falar um pouquinho aqui sobre o canal ainda. Pra ver se o canal cresceu um pouquinho. Cresceu até. Eu acho que chegou aos 1.000 inscritos. Não sei o que eu vou fazer com esse conteúdo que está agora no canal. Não sei se eu vou arquivar, não sei se eu vou deixar no canal. Mas vou pensar ainda no que posso fazer. Enfim, falando sobre a partida, né? Um Bahia que venceu sua segunda partida fora de casa no Brasileirão 2026. Algo que é surpreendente, tá, cara? Porque pela temporada que a gente viu ano passado, de um Bahia que passou por muitas dificuldades fora de casa, né? Em 19 rodadas venceu apenas 3. Assim, complicadíssimo, né? Um time como o Bahia, com a qualidade que tem, com o elenco que tem, não pode se dar o luxo de vencer tão pouco fora de casa, apesar de, como mandante, ter uma campanha assim extraordinária. É algo que talvez não se repita todo ano. Talvez não vai se repetir todo ano, até porque é algo que é muito difícil você ter apenas duas derrotas como mandante, né? Salvo engano, o Bahia só perdeu pro Cruzeiro e Fortaleza. Mas enfim, é muito difícil você igualar o que foi feito ano passado dentro de casa. Mas dá para melhorar o fator fora. Que aí você equilibrando um ao outro, você pode ter uma campanha muito melhor do que foi ano passado. Que foi uma campanha boa para as inspirações do Bahia no momento, mas que dava para ser melhor. Para o que a gente viu daquele elenco, dava para ser melhor. Desse elenco, né? O elenco mudou pouca coisa. Mas enfim, então o Bahia que venceu sua segunda fora de casa é um time que a gente já consegue notar um pouco diferente do que era fora de casa, um time agora com mais vigor físico, se doando mais pela bola, abdica um pouco da maneira de jogar, é perceptível isso. Eu não sei se isso é instrução de Rogério, aparentemente não, às vezes pode ser de acordo com a partida mesmo, com o que está pedindo, né? Mas um Bahia que fez o gol e às vezes não consegue mais se encontrar na partida. Foi um pouco do que aconteceu contra o Corinthians e nesse jogo do Vasco. Só que aquela, né? Soube suportar um pouco do sofrimento. Pegando um pouco das palavras de Kiki, né? Futebol é assim, cara. Futebol é assim, até porque a equipe do Vasco é uma equipe boa. A gente não pode aqui menosprezar nada. O time do Vasco eu acho um bom elenco. Talvez esteja na mão do treinador errado, mas enfim, não vem ao caso. Mas eu acho que enfrentamos um time difícil, chato de vencer lá fora e conseguimos os 3 pontos. É muito bonito de ver a dedicação dos jogadores. Assim, a entrega do time foi linda, cara. Claro, algumas exceções ali de jogadores que não fizeram uma partida tão boa. Assim, Canu, o William um pouco apagado. Eu não acho que o William fez uma partida ruim, mas ele foi pouco acionado e terminou passando um pouco despercebido dentro de campo, até pelo modelo de jogo dele. Mas eu acho que, em principal, o Canu, assim, que terminou deixando a desejar. A Ceferdo, realmente, errando passes. Eu acho que a Ceferdo, como esse primeiro volante, ele ainda tem um pouco de dificuldade, né, nessa saída de bola. Ele não consegue propor tanto o jogo. Ontem ele errou muitos passes. É, Cometi até um erro aqui de não trazer aqui os números para vocês, mas ele errou muito passe ontem, perdeu muita bola, foi completamente desarmado ali e terminou sendo um cara que foi um pouco anulado naquele meio campo, né? Então terminou que ficou ali um pouco mais para Everton Ribeiro, Jean Lucas de vez em quando, mas enfim, esse em especial, né? O Everton Ribeiro é um cara assim, faltam palavras para descrever a genialidade desse cara, a entrega desse cara, o profissional que esse cara é.
Assim, em 21 anos que eu assisto o Bahia, meu ano de vida, né, na verdade, minha vida inteira que eu assisti o Bahia, eu nunca vi um jogador tão é, extra classe vestir essa camisa. E vai além do atleta. Vai além do atleta. O cara é uma pessoa incrível. Vai além do atleta dentro das quatro linhas, né? O cara é uma pessoa incrível. O cara é um atleta completamente profissional. Assim, beira uma coisa que não é tão do nosso costume, né, de ver um jogador com essa idade se dedicar tanto para um cara que já conquistou tudo no futebol. E já conquistou tudo que ele poderia ganhar. Foi campeão de Libertadores, duas vezes, bicampeão de brasileiro. Bi não, tetracampeão brasileiro. Ganhou Copa do Brasil, ganhou tudo aqui em solo brasileiro. Então, termina que é um cara que você pensa que vai vir de barriga cheia e não, cara. É um cara que se dedica até o fim, um cara que lutou por todas as bolas. Entrega ofensiva, um passe do cara é fora de série. É fora de série. Então, faltam palavras para descrever quem é Everton Ribeiro no Bahia. Um dia a gente vai ter um vídeo aqui especial para falar somente dele. Mas, voltando para a partida, um Bahia que teve um pouco de dificuldade realmente nessa saída de jogo. Teve algumas chegadas ali, mas terminou sofrendo muito. Eu acho que Cano também errou muito nessa saída de jogo, errando passes bestas, cedendo ataques ao Vasco. O Vasco teve chances perigosas, diversas chances perigosas. Né? Teve com o Coutinho, que Roman tirou. Teve aquele... Eu esqueci até o nome dele, o ponto esquerda, mas o Gomes. O Gomes, o ponto esquerda do... Me perdoa por não lembrar aqui direito o nome dele, mas o ponto esquerda do Vasco é o Gomes, né? Cara, esse cara é inacreditável, velho. O cara é uma aberração. O cara tem um físico absurdo. Que um físico, o drible dele, ele é muito rápido, cara. Muito rápido. Então, eu vi muita gente criticar a partida do primeiro tempo que Roman fez. É válido, né? A crítica é válida, mas eu pontuo muito mais aos méritos ao jogador do Vasco do que demérito de Roman. Porque qualquer um que tivesse no lugar dele sofreria do mesmo jeito, tá? E se fosse Gilberto, talvez teria sido muito pior. É o que eu acredito, porque Gilberto ele não tem tanta valência defensiva. É um cara que deixa muito a desejar nesse fator, né? Já Roman é um cara que se dedicou assim a um extremo ontem, fez uma partida muito boa, assim. O primeiro tempo dele é um primeiro tempo bom, agora o segundo tempo cara, impressionante, de verdade, impressionante. É um cara que luta por todas as bolas, é um cara que briga muito dentro de campo. Ele se doa, velho. Então isso é bonito de ver, desses novos jogadores que estão chegando no Bahia, né? Estão se adaptando muito rápido. E são caras diferentes, né? Tanto ele quanto o Gilberto são jogadores que brigam pela mesma posição, mas que são jogadores completamente diferentes. Quanto ao ataque, um ponto de se dizer aqui que, cara, eu acho que Kiki vai ganhar essa posição. Ou se não, já ganhou essa posição de Pulga. Porque, velho, eu acho que Pulga, depois que voltou da lesão, ele ainda não voltou ao seu melhor. Eu acho que ele tem deixado a desejar em algumas tomadas de decisões no terço final. É um cara que está se precipitando, tentando dar um drible a mais, tentando dar um passe a mais, tentando dar um chute a mais. Coisa que às vezes é botar a cabeça no lugar, ter a calma. A hora de fazer o gol vai chegar. A gente sabe, ele tá um tempo sem fazer gol. Mas, meu velho, futebol é isso, cara. Futebol é isso. Se você perder a cabeça nesse momento, é pior. É pior reconhecer como é que tá e procurar melhorar. Eu acho que Pulga ele não deve ficar ainda em rede social falando muita coisa, postando muita coisa, que tá assim, que tá assado. Acho que ele tem que fazer o trabalho dele, cara. Ele sabe o talento que ele tem, então ele precisa voltar a ser aquele cara que foi, né? Até o meado da temporada passada. Então eu acho que é um cara que ainda não está no seu melhor. Talvez o fator físico esteja pesando, talvez, não sei, não tenho esse conhecimento, mas você percebe que é um cara menos físico do que ano passado. Não consegue ganhar tanta bola na frente como ganhava antigamente. Hoje em dia bota a bola na frente e parece que cansa mais rápido. É o que passa um pouco de impressão, né? Ademir, ele não teve tanto espaço no jogo de ontem.
talvez o campo molhado, encharcado pela chuva. Não deu tanto espaço ao Ademir. Ademir conseguiu fazer poucas jogadas pelo aquele lado direito. Acho que o ataque do Bahia em si, eu acho que o ponto aqui que a gente tem que falar é de Kik, velho. Porque a dedicação desse cara, a entrega defensiva dele é fora de série, cara. É fora de série, porque quando a gente olha que o nosso reserva pra posição dele, né, era Kaique, que é um cara que o Rogério nunca quis colocar na ponta esquerda, até porque já não era bem na ponta direita. Então imagina na que não era dele, né? Era um cara que tinha muita... Eu não sei qual a palavra em si que eu posso descrever, mas ele não tinha tanta entrega tática, sabe? Eu acho que ele era meio desobediente taticamente. Era um cara que não seguia tanto o que o Rogério queria, pedia. E também não sei se ele evoluiu tanto como jogador, né? É um cara que tem muito talento, mas que como jogador, assim, quando você vai ver ao todo, é um cara que deixa muito a desejar. Então, Kik, ele tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco de tudo, ele tem essa entrega ofensiva, ele não vai ter o mesmo drible de Kaique, realmente. Mas futebol não é só drible, a gente sabe. Então, a entrega ofensiva dele é diferente. É um cara que ele ataca muito, ele tem muita força, ele tem muita velocidade. Então, ele termina trazendo isso tudo com ele, né? Fora a questão defensiva dele, que cara, é um cara que se dedica ao extremo. Assim, quando você observa o jogo dele, ele sai pra marcar e ele não para. Você pensa até que ele tá correndo errado, né? Mas não, é a entrega do cara mesmo, velho. Então, isso é muito bonito de ver e Rogério tá encantado com ele, né? Acho que com muita razão. Enfim, Rogério precisou fazer mudanças ali no segundo tempo. Entrou o Eric, que é um cara que também é um 12º jogador muito importante, vem revezando com o Jean Lucas, né? Rogério não tá mais deixando o Jean Lucas como ano passado, percebeu que tem que rodar o elenco mesmo. Jean Lucas é um cara muito importante que a gente tem, mas o fator de você ter uma temporada muito longa termina que você tem que rodar mesmo o elenco, cara. Então não tem essa de ter um jogador que pode jogar 90 minutos, mas que às vezes o jogo pede que você faça a substituição. Porque às vezes você precisa desse jogador para outro jogo. Como vem um jogo muito importante de Libertadores agora, fora de casa. Então o Bahia tem que realmente priorizar, entender muito bem do que pode escolher para optar nesse momento, que são essas trocas, esses jogos de baiano com outra equipe. E realmente, é o correto de se fazer. E não à toa o time está invicto na temporada, né? São 10 jogos, 8 triunfos e 2 empates. E com muito mérito, tá? Com muito mérito, assim, a gente pode até ver alguma partida ou outra ali meio abaixo do Bahia. Eu acho que a partida do Fluminense dentro de casa, o Bahia deixou um pouco a desejar. Eu acho que foi um pouquinho abaixo, mas a temporada em si está sendo muito boa. Está sendo muito interessante ver essa variedade tática, essa variedade de jogo, de estilo do Bahia, de acordo ao que a partida está pedindo, né? Fora de casa. Você vê um Bahia um pouco diferente, é um Bahia que não está tendo talvez tanto cuidado com a bola, mas que está procurando jogar. Está procurando e está tendo mais eficiência na finalização. Está chegando com menos chances e tá deixando um gol. É claro, ser muito resultadista, né, falar isso. Mas é como é o futebol, cara. É como é o futebol. E a gente tem pontos a criticar do jogo de ontem. Talvez faltou um pouco mais de entendimento ali do meio campo. Talvez tenha deixado um pouco mais de espaço. Mas realmente, é um time que vem muito bem nesse fator agora fora de casa. Agora, fala um pouco sobre o gol, né, velho? O gol foi um golaço. Assim, quando a gente olha o lance, cara, é impressionante, né? O talento de Juba para finalizar, a bola de Everton Ribeiro, uma fatiada assim impressionante, a visão de jogo. Então você vê que isso é um fator que é crucial, cara. Você tem um cara caras desses diferentes, jogadores de seleção, né? Então faz a diferença no final. Faz a diferença. Desvalorizar muito a partida que o Bahia fez, que apesar de ter sofrido bastante ali, né, com alguns erros de arbitragem, assim, Zanovelli é isso aí, cara. Não tem muito o que esperar desse cara. Esse cara, depois daquele jogo entre Bahia e Flamengo de 2023, que é inesquecível na cabeça do torcedor,
Eu acho que não tem muito o que esperar de diferente. O cara não expulsar o jogador do Vasco, que é o Cauã Barros, naquele lance com o Caio Alexandre, é impressionante, né, velho? Assim, é desanimador você ver assim um negócio desse, porque talvez o mesmo lance se tivesse acontecido, ele daria cartão vermelho para o jogador do Bahia. Mas como é fora, N fatores que envolve no jogo, aí é diferente, né? É diferente, terminou que não deu nem cartão. Então, quando você olha assim a dificuldade que foi vencer esse jogo, uma equipe do Vasco que é chata, vai ser difícil vencerem o Vasco lá dentro. Então, a gente se valorizar bastante os 3 pontos conquistados, cara. O Bahia novamente começa o Campeonato Brasileiro bem. A gente vai para nossa terceira temporada sendo bastante competitivo. Eu acho que isso é muito bom, ver que o Bahia está sendo um time muito competitivo, que apesar de não ter sido campeão de nada ainda, de relevância, eu acho que você ser competitivo é o mais importante. No momento é o mais importante, porque você vai criando casca, vai entendendo de competições, e eu acho que esse elenco do Bahia está entendendo muito bem o que é isso. Esse elenco acabou de vencer as equipes semifinalistas não, finalistas de Copa do Brasil, recentemente, né? Então a gente venceu esses 2 times fora de casa, com suas equipes principais, para não ter nenhuma desculpa, e mostra o poder de competitividade que esse time está criando. Então isso é muito importante, principalmente em mata-mata. É o que a gente quer ver um pouco mais. Então agora o Bahia vai pegar a Jacuipense, né, cara? Dentro de casa. Um jogo que o Bahia deve mesclar muito, né? Pensando já na Libertadores, deve rodar bastante o elenco novamente. E é isso. Logo logo eu tô aqui voltando novamente para gravar outro vídeo, né? Pra falar sobre a saída de Cauli. Mas valeu, forte abraço.